Quando a gente estuda um pouquinho, né, de origem do próprio movimento LGBT, né, mais comumente que o pessoal falava no movimento gay, né, e a história da própria homossexualidade, a história da sexualidade, né, uma bissexualidade, pansexualidade, assexualidade, a gente está entrando sempre num tabu. Falar de sexualidade, embora não seja necessariamente falar de sexo, envolve sexo, portanto, é um tabu, é uma coisa delicada, né? E quem ousa cutucar nesse tabu, fatalmente vai se tornar um anátema, vai ser escanteado, né? E isso vem muito do fato de que a galera tem medo de sexo ou vê sexo como uma situação suja. E daí a gente tem N neuras e N problemas e distúrbios que são gerados por causa da repressão da sexualidade. Eu não estou falando, alunos que estão assistindo, pelo amor de Deus, o tio não está falando aqui da situação de corram e façam sexo. Não é isso. Estamos falando de uma situação que é natural. Independente de você ser celibatário ou não, sexualidade é uma coisa que faz parte da gente. A gente tem sexualidade. Você vai escolher exercitar e tudo mais, ou não, tranquilo. Mas todos nós temos sexualidade. E a gente tem muita dificuldade em tratar todo e qualquer assunto disso. E quando a gente se depara com uma população que começa a ganhar visibilidade de alguma forma, negativa ou positivamente, e que se destaca, né, do padrão que vem sendo construído, não exclusivamente, mas principalmente por causa da maneira do exercício da sexualidade, e aí eu vou até um pouquinho mais longe, por causa do exercício da afetividade, há então uma minoria que vai ser realmente ali estigmatizada e ponto de pranto e ranger de dentes. Porque é um grupo que está emergindo, ou uma pessoa que está presente com uma particularidade que deriva de uma situação sexual. Então, o estranhamento começa aí. Né, e a gente precisa entender essa questão da sexualidade. Tanto que o termo, né, homossexual só aparece no século XIX. E nas sociedades ocidentais, por exemplo, na Grécia Antiga, acontecia a homossexualidade de uma maneira, assim, vou falar natural, porque não havia essa segmentação, não era sectarizado, né? E em outras sociedades, por exemplo, nas sociedades indígenas aqui da América, na América do Norte, os indígenas tinham lá os seres de dois espíritos, por exemplo. Aqui no Brasil, o povo tupinambá também, e era uma situação tranquila, fazia parte da rotina, e as pessoas tinham até destaque, homossexuais ganhavam status de xamãs, eram preparados e educados para exercer essa situação particular, né? Então isso é uma coisa bem ocidentalizada também. E a raiz dessa, além da situação, né, do tabu sexual, muitas vezes está ligada à própria sobrevivência de um grupo. Essa questão da procriação, né? Porque nós temos aí pessoas de mesmo gênero e de mesmo sexo se relacionando que não vão gerar prole. Então isso implica num risco, em algum momento, de não haver a continuidade daquele grupo. E aí são criados mitos, são criadas histórias para explicar o porquê disso. Né? E aí entra o papel das religiões como construção cultural. Não são todas religiões que condenam, mas sim, as grandes religiões do mundo têm, vamos dizer, pelo menos sérias reservas ao exercício de uma sexualidade que não seja padrão para fins de procriação. Não está nem sendo falado da situação de prazer, de saúde mental e tudo mais. Para fins de procriação. Então é o grande argumento. Tá? Então a gente tem mais um ponto, né, além do tabu, que é o argumento da procriação.